Olá, alunos, tudo bem com vocês? Estamos numa situação muito diferente, tendo que gravar os vídeos, gravar as aulas. Hoje estou aqui no meu escritório. Hoje, inclusive, é a paisana. A gente brinca quando a gente não está de social, a gente está a paisana. Por conta do fórum, está fechado, a delegacia fechado, todos os prazos suspensos, enfim, a gente acaba só única e exclusivamente trabalhando daqui mesmo, resolvendo os problemas daqui do próprio escritório. Eu estou trazendo hoje a aula de Direito Ambiental, então estou gravando essa aula, está sendo colocada no YouTube, lá no meu canal, Leandro Serbi. Não vou dar uma de youtuber, me inscreve no canal, aperta o sininho, nada disso, não precisa. Eu também estou disponibilizando para vocês no AVA, então a gente vai ter as duas ferramentas aí de acesso, tanto pelo YouTube, lá no meu canal, Leandro Serbi, como também no próprio AVA, que está sendo disponibilizado para vocês essa videoaula. Infelizmente, até por culpa minha, eu não tenho muitos conhecimentos em tecnologia e nessas novas sistemáticas, eu acabei não conseguindo inserir dentro desse vídeo, na própria tela, os slides. Portanto, vamos fazer da seguinte forma: você abre o vídeo numa aba e abre o slide na outra, e vai acompanhando junto que eu vou falando qual slide que eu tô, o que eu tô lendo, o que eu estou falando, combinado? Assim, pra gente adiantar já as matérias e ir passando o material para vocês enquanto a gente passa por essa situação de quarentena. Vamos lá então, começando a aula de hoje, aula 4, Direito Ambiental. Hoje falaremos sobre processo de licenciamento ambiental, que lidaremos com licença prévia, licença de instalação, licença de operação. Também falaremos um pouquinho de estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental, o chamado RIMA. O EIA, o estudo de impacto ambiental, e o RIMA, relatório de impacto ambiental. Vou falar para vocês, não tem corte os vídeos, não edito os vídeos, vai ser do jeito que for ao vivo. Então peço desculpa se eu tossir, se eu espirrar. Apesar de eu estar aqui, vocês não vão pegar coronavírus por causa disso. Eu não estou com coronavírus, mas eu não vou fazer o ato de editar os vídeos. Justamente para não perder tanto tempo, porque eu não tenho conhecimento também de como edito o vídeo, então vai ser como se fosse uma transmissão ao vivo, combinado? Vamos lá então, aula 4, Direito Ambiental. Falaremos aqui sobre licenciamento ambiental. Estou aqui no slide 2, o slide 2 eu trago quais são os tipos de licenciamento ambiental que a gente tem: licença prévia, licença de instalação e licença de operação, e a gente vai passar um por um, passando bem sucinto, bem com tranquilidade. Lembrando vocês que eu deixo o meu e-mail para vocês acessarem. Alguns já têm, eu deixo o meu e-mail da Anhanguera, leandro.serbi, com C-E-R-B-I, @anhanguera.com, como também meu e-mail pessoal, leandroserbi, aí tudo junto, @gmail.com. Combinados? E o representante de sala de vocês também tem meu WhatsApp. Então vocês fiquem à vontade para entrar em contato comigo, alguma dúvida que tiver da aula, combinado? Estou à disposição de vocês. Começamos aqui o licenciamento ambiental, no slide número 3. Segundo o artigo 10 da Lei 6.938 de 81, a construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, de qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento ambiental. Ou seja, o licenciamento ambiental é uma necessidade daquela pessoa, daquele empresário, daquela empresa, para que ela desenvolva a sua atividade. Depende da atividade que ela desenvolve, o licenciamento ambiental é obrigatório. Ou seja, para que ele desenvolva situações de instalação, ampliação, funcionamento de estabelecimentos que utiliza-se de recurso ambiental, é necessário que ele faça esse licenciamento. É como o poder público falar o seguinte: opa, você não vai fazer o que você quer. Primeiro eu preciso autorizar você a degradar o meio ambiente, eu preciso autorizar você a utilizar do meio ambiente. Então a gente tem diversos empresas que necessitam desse licenciamento ambiental, desde grandes empresas como de pequenas empresas. Por exemplo,
Eu tenho lá um cliente que tem uma empresa de troca de óleo. Ele precisa de licenciamento ambiental? Sim, precisa de licenciamento ambiental. Por quê? Porque a atividade dele é potencialmente poluidora. Então percebam que as atividades que forem potencialmente poluidoras, mesmo que não polua, mas que sejam potencialmente poluidoras, são necessários a adquirir esse licenciamento ambiental junto aos órgãos públicos. Então, o licenciamento constitui um instrumento de gestão do meio ambiente, na medida que por ele a administração pública busca exercer o necessário controle sobre as atividades humanas que interferem nas condições ambientais. Então, é o poder público atuando para que impeça e traga uma organização para que essa empresa que quer desenvolver uma atividade que ou vai tirar recursos naturais ou que seja um potencialmente poluidor e pode vir a causar de qualquer forma possível algum tipo de degradação do meio ambiente, se faz necessário esse licenciamento ambiental. Tranquilo até aqui? Vamos lá então, como que eu faço então para ter esse licenciamento ambiental? O que eu tenho que fazer? Eu sou uma empresa, o que eu faço para que eu obtenha esse licenciamento ambiental? Segundo a resolução do CONAMA 237 de 97, que dispõe sobre o licenciamento ambiental, estabelece que, em consonância com outro decreto, 99.274 de 1990, que regulamenta a Lei 6.938 de 81, existem 3 fases. São 3 fases para que eu obtenha o licenciamento. Eu vou ter a licença prévia, chamada de LP, a licença de instalação, chamada de LI, e a licença de operação, chamada de LO. Então são 3 etapas para a emissão das licenças. E conforme eu vou passando as etapas, eu já recebo em algumas delas a autorização para começar o meu empreendimento, a minha atividade econômica. Então, o poder público ele também não vai ficar segurando o empresário, esperando que saiam todas as licenças para que ele comece a desenvolver sua atividade. Mas que a licença é importante e é fundamental para essas empresas que vão ser potenciais degradadores ou que vão utilizar de recursos naturais, isso é necessário, tá? Passando agora para o slide 5, vamos conhecer um pouquinho da licença prévia. Essa é a primeira etapa. Então, o requerente à empresa que visa obter essa licença prévia é destinada a aprovar a localização e concepção do empreendimento, objeto de licenciamento, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação. O empreendedor deve apresentar o estudo ambiental conforme for o grau de impacto do empreendimento licenciado. Ou seja, a licença prévia, o próprio nome diz, é uma licença antecipatória. Então, o que vai se atestar aí? Se aquele empreendimento, se aquele estabelecimento, se aquela empresa atesta pelo menos uma viabilidade ambiental e trouxe pelo menos requisitos básicos de que ele não vai degradar o meio ambiente, ou que será degradado, mas será controlado, ou que será de pouco degradação. Então a licença prévia, ela vem justamente para, de forma preventiva, de forma antecipada, garantir ao empresário que ele desenvolva essa atividade, como também garantir ao poder público de que ele não degrada o meio ambiente. Então essa licença prévia, ela é antecipatória. E como todas as licenças, a gente vai ver, ela vai ter um prazo de validade. Então o próprio órgão vai determinar o prazo de validade dessa licença prévia, porque ela vai estabelecer as situações iniciais para que esse empreendimento se desenvolva e aconteça. Então o empresário, aí, o requerente que vai obter essa licença prévia, ele vai apresentar ao poder público já as primeiras condições. Algumas condições, é claro, que só vão acontecer depois, por exemplo, que o empreendimento já tiver avançado. Por isso que se adquire a licença prévia, porque ele só vai adquirir a licença posterior se ele cumprir os requisitos que ele trouxe como itens necessários para a obtenção dessa licença. Então não adianta eu ter a licença prévia, que ela vai ter prazo de validade. Por ter prazo de validade, eu preciso trazer exatamente o que eu vou tratar, já de forma antecipada. Então eu demonstro, por exemplo, numa empresa aí, uma pequena empresa de ramo de troca de óleo. Eu já vou demonstrar para onde vai o óleo,
quem que vai vir buscar, se eu tenho controle no solo para que esse óleo não vaze para o subsolo, se eu tenho controle do uso da água, se a lavagem lá, a água não vai para as vias fluviais. Enfim, são diversas situações que eu já vou trazer na própria licença prévia. Então o poder público ele já vai saber, opa, aquele estabelecimento, aquele empreendimento já trouxe os impactos, os primeiros impactos do estabelecimento, demonstrando o controle que ele está fazendo. Então o poder público vai e decreta ali essa licença prévia. A partir dessa licença prévia, a gente passa para a segunda etapa. Beleza, professor, consegui lá a licença prévia, tá ok, meu estabelecimento já está funcionando. Se chegar algum órgão de fiscal aqui do poder público, eu tenho a licença prévia para que eu demonstre que eu já tenho ela. Enfim, tá tudo lindo, maravilha. Acabou aí? Não, eu tenho a segunda etapa. E a gente está agora no slide de número 6. A segunda etapa é a licença de instalação, que é superada a análise de viabilidade e localização e sendo verificado pelo órgão ambiental o cumprimento de condicionantes eventualmente estabelecidas na fase anterior, o requerente busca autorização para a instalação do seu empreendimento. Essa licença de instalação é para que ele se instale de forma definitiva, ou seja, eu trouxe na licença prévia aonde eu ia ficar, como eu ia ficar e se aquele empreendimento tinha ou não tinha viabilidade para estar ali. Quando o poder público me dá ok, eu passo para a segunda etapa, a segunda licença, a licença de instalação. A de instalação, eu vou verificar, o poder público, vai verificar a situação que eu trouxe na licença prévia. Se eu disse, por exemplo, eu não tenho ainda porque eu estou construindo, mas a água fluvial, a água do óleo não vai passar pela rede de esgoto normal, ele vai cair num recipiente lá, num local específico, onde eu faria a retirada por meio de caminhão específico, por meio de empresa específica. Então, quando eu for tirar a licença de instalação, o poder público vai vir o quê? Vai vir fiscalizar isso. Vai vir se eu cumprir essas condicionantes que eu disse que eu tinha e se eu não mudei o projeto. Porque o que acontece muitas vezes, senhores? Eu tenho lá um empreendimento onde eu vou construir um prédio. Um prédio lá, olha como vocês estão livres de mim, vocês não vão ver meus desenhos. Olha que situação. Vamos lá, a gente vai construir um prédio. Vou lá, tenho um prédio lá de 10 andares. Apresento o pedido de licença ambiental. Afinal, eu vou atuar ali no solo, vou ter situação de água, de esgoto, então eu sou um potencial poluidor. Por conta disso, eu vou ter que tirar a licença ambiental prévia. Na licença ambiental prévia, eu vou demonstrar, olha, a gente vai ter aqui 10 andares, o esgoto vai sair por aqui, água de reuso para cá, eu vou ter situações aqui para não afetar o abastecimento de água, eu vou ter uma situação aqui de não afetar o solo. Aí beleza, eu consigo a licença prévia. Quando eu estou construindo, eu resolvo não mais fazer 10 andares, eu resolvo fazer 15 andares. Percebam que eu descumpri algo que eu tinha feito na licença anterior, automaticamente a licença de instalação não vai sair, enquanto eu não adequar o meu projeto inicial ou enquanto eu não adaptar um novo estudo ambiental sobre os 15 andares. Então percebam que o poder público ele vai regulando por etapas, para justamente que o empresário, o dono, o requerente aí dessa licença, não atue de forma que, olha, já consegui essa licença prévia, então estou tranquilo, não preciso fazer mais nada, vou fazer como eu quiser. Não é bem assim. Então precisa seguir as referidas etapas. Essa é a licença de instalação. Próxima licença é a licença de operação. Estou lá no slide número 7. A licença de operação é a terceira etapa. Após a conclusão das obras de instalação do empreendimento ou atividades e, novamente, mediante a comprovação do cumprimento de condicionantes determinados pelo órgão ambiental competente na fase anterior, requer-se a licença de operação, que, como o próprio nome diz, autoriza a operação da atividade ou empreendimento, com a realização das medidas de controle ambiental e condicionantes determinados para a operação da minha atividade. Então vamos lá imaginar uma grande empresa, a Vale do Rio Doce. Ela quer criar, ela descobriu aqui na cidade de Leme, em escavações, de que ali existiam minérios.
Então ela vai lá, ela compra a área e ela vai começar a extrair minérios ali da cidade de Helênio. Ao perceber isso, ela vai ter que tirar as licenças ambientais competentes. Então ela vai lá, tenta a licença prévia e fala que ela vai tirar o minério e vai ser feito dessa forma, os impactos vai ser desse, eu tenho lá a minha represa de rejeitos, essa represa vai ser feita de uma forma totalmente diferente dessa de Brumadinho. Enfim, ela apresenta lá os requisitos de licença prévia. Ok, o poder público autorizou a licença, ela começa a construir a empresa. Construir a empresa, vou lá, vou tirar a licença de instalação, ou seja, vou instalar de fato ali a empresa. Essa licença de instalação vai ver se eu cumpri tudo que eu disse lá na licença prévia, está ok, está em ordem. Vou passar para a terceira etapa, a licença de operação. A licença de operação, ela vem para garantir que já pode começar, que eu cumpri todos os requisitos de meio ambiente. E isso não é só para obras privadas não, obras públicas também precisam. Por exemplo, muitos não se fala abertamente, mas a gente tem informações de que alguns dos presídios que estão sendo construídos aqui na região, inclusive o de Santa Cruz da Conceição, tiveram alguns problemas ambientais. Quando fala que teve problema ambiental, pode ter certeza que deu problema no licenciamento. Ou porque não conseguiu cumprir, ou porque foi fora do projeto das outras licenças. Não conseguiu a licença, não opera, não abre. O presídio lá de Santa Cruz da Conceição, por exemplo, não sei exatamente se foi isso, tá? Não sei se é uma opção do próprio estado, mas a informação que a gente tem é de que eles não conseguiram a última licença, a licença de operação. Por quê? Porque possivelmente nas licenças anteriores eles disseram algumas coisas que não foram cumpridas agora. Então o poder público ele não vai autorizar a licença de operação. Por conta disso, o órgão ele fica sem atividade. Então ele precisa realizar essas situações que ele trouxe para que tenha o poder público autorize e com medidas de controle ambiental e as condicionantes que ele trouxe para operar, o poder público faz a fiscalização completa dessa licença de operação. Então essa licença também tem prazo de validade, porque não é ad eterno, não é para sempre que eu tenho a licença, eu vou ter que ir renovando as minhas licenças ambientais no decorrer do tempo. Então o poder público ele vai dar um tempo para que essa licença de operação aconteça. Depois disso, eu vou ter que ir renovando as minhas licenças. Por que o poder público faz isso? Para justamente verificar se eu não estou descumprindo depois que eu já dei a licença de operação, se eu não estou descumprindo algo que eu disse lá atrás. E tivemos aqui na cidade de Araras, por exemplo, vários postos de combustíveis que foram fechados por problemas ambientais. Ou seja, existia comprovação de vazamento de combustível no subsolo. Porque no subsolo tem aqueles tanques de contenção, onde ficou demonstrado que houve vazamento de combustível. Ao tentar renovar a licença, a fiscalização percebeu e demonstrou que ele não tinha capacidade de operação. Vai lá e caça o seu alvará, ele deixa de operar por falta da licença de operação. Passamos para o próximo slide. É importante destacar que as licenças emitidas para cada uma das fases devem possuir um prazo de validade, como eu disse para vocês, fixado pelo próprio órgão ambiental competente, obedecendo resoluções do CONAMA 237 de 97, onde traz que a resolução traz também seu anexo 1, todas as atividades sujeitas ao licenciamento ambiental em âmbito federal, quando competência para o licenciamento é da União. Ou seja, um órgão público vai garantir prazos de validade para justamente acompanhar essas empresas e esses empresários para ver se eles estão cumprindo integralmente o que eles disseram para conseguir as suas licenças. A resolução 3 do CONAMA, a 237, em harmonia com a própria Constituição Federal, lembra lá da torrezinha de Kelsen, da pirâmide de Kelsen, Constituição Federal em cima, leis infraconstitucionais embaixo e leis infralegais abaixo ainda. A resolução do CONAMA está onde? Aqui embaixo, é uma lei infralegal. Então ela segue em harmonia com quem está acima, com a própria Constituição, que estabelece a obrigatoriedade de realização pelo empreendedor de o EIA e o RIMA, que é o estudo de impacto ambiental, e o relatório de impacto ambiental, quando os empreendimentos e atividades forem considerados efetiva ou potencialmente causadores de significativa degradação do meio ambiente.
Ou seja, aquele bem pequenininho, aquele comércio pequeno que trata ali de alguma questão ambiental, talvez ele não tenha causadores significativos de degradação do meio ambiente, então ele está excluído. Agora, se demonstrar que ele tem significativa degradação ao meio ambiente, a sua atividade, essa potencial degradação, então fica demonstrado que há necessidade desse EIA e desse RIMA. O conteúdo mínimo para a elaboração do EIA e do RIMA está disposto pelo legislador no Decreto 99.274 de 90 e na Resolução do CONAMA 01 de 86. O que é o EIA e o que é o RIMA? Slide número 10. O EIA é a modalidade ou espécie do gênero de estudos ambientais, que objetiva prever instrumento prévio, os possíveis danos que serão causados pelo empreendimento, que se requerer o licenciamento ambiental, abordando ainda as formas de mitigá-los, ou seja, as formas de diminuí-los. Refere-se a dois documentos distintos, o estudo e o seu relatório. O EIA é o estudo de impacto ambiental, possui uma função mais científica e foral, ou seja, é um estudo muito mais aprofundado, é um estudo mais amplo, com dados técnicos demonstrando qual é a degradação ocasionada, como que isso fará a recuperação. E temos também o RIMA, que é o relatório de impacto ambiental, que tem como diferencial ser mais ilustrado, com uma linguagem mais acessível à população, para que todos conheçam os impactos positivos e negativos das atividades ou empreendimentos que será licenciado. Então perceba que os dois são totalmente distintos um do outro. Enquanto um traz uma questão muito mais técnica, o outro, por sua vez, traz uma situação muito mais ampla para a população visualizar. Eu trouxe no slide 11 um organograma muito simples para a diretriz para o EIA e para o RIMA. O que eu preciso para que eu tenha o EIA e o RIMA? Eu preciso primeiro de informações gerais. Eu preciso trazer todas as informações gerais do empreendimento. A caracterização do empreendimento. Eu preciso demonstrar o que ele é, como que ele vai atuar, o que ele vai fazer. Eu preciso demonstrar ainda a área de influência. Ou seja, se eu tenho um prédio, aonde ele vai influenciar ali à minha volta? Se eu tenho uma mineradora, aonde ele vai influenciar na minha volta? Aonde vai ter influência esse meu empreendimento? Depois disso, eu vou fazer um diagnóstico ambiental. O que é o diagnóstico ambiental? Eu vou analisar os meus dados ambientais, demonstrando com clareza o que eu vou ter de degradação ambiental ou possível degradação ambiental. Depois disso, demonstrando quais são, eu vou ter a análise desses impactos ambientais. Eu vou analisar cada um dos impactos. Se eu vou derrubar árvore, se eu vou afetar o subsolo, se eu vou afetar a água, se eu vou afetar o ar, se eu vou afetar a forma dos meus rejeitos, enfim, eu vou fazer uma análise de cada um desses impactos. Depois eu vou demonstrar, como eu já sei qual é o impacto, demonstrei quais são as situações dessa análise e o que ele pode ocasionar. Eu vou ter que demonstrar no meu EIA o que eu vou fazer para diminuir isso, para mitigar. Quais são as minhas ações, quais são as minhas medidas que vão diminuir esse impacto ambiental. E vou terminar com um programa de monitoramento. Ou seja, eu vou demonstrar para o poder público que eu vou acompanhar essas ações para que o meio ambiente não sofra, não seja destruído. Então, os programas de monitoramento, eles vão vir justamente para demonstrar essas medidas mitigadoras. Eu vou acompanhar elas, se estão sendo cumpridas, se não estão sendo cumpridas, quem que vai acompanhar. Tudo isso para que eu tenha como objetivo a elaboração desse EIA, desse estudo de impacto ambiental. Terminei tudo isso, aí eu vou fazer um relatório específico, bem claro, para que qualquer pessoa, ao observar, saiba quais são os impactos, quais são as medidas que eu estou fazendo, como que eu vou acompanhar isso, que área que está sendo influenciada por isso, qual é o meu empreendimento e quais são as informações gerais. Então perceba que eu vou ter dois documentos distintos, um muito mais técnico, demonstrando de fato as ações, e outro mais claro, para que as pessoas em geral possam ter acesso e possam visualizar quais são as situações do meu empreendimento. Em se tratando, por outro lado, de empreendimentos e atividades de impacto pouco significativo, o órgão ambiental competente definirá os estudos ambientais cabíveis, segundo dispõe o parágrafo 1º e 3º do CONAMA, em rol não taxativo, que vai poder ser relatório ambiental, plano e projeto de controle ambiental, relatório ambiental preliminar, diagnóstico ambiental,
plano de manejo, plano de recuperação de área degradada e análise preliminar de risco. Então, se eu tenho um empreendimento que é muito menor, eu não preciso seguir exatamente o EIA e o RIMA, mas a própria lei, o próprio órgão ambiental vai me definir, olha, você vai precisar apresentar aqui um plano de manejo, você vai precisar aqui apresentar um plano de recuperação de área degradada, para que eu possa autorizar os seus licenciamentos. Então percebam que os relatórios e o próprio EIA, eles vêm justamente para garantir a proteção do meio ambiente e garantir que o poder público, em sua atuação, possa diminuir o máximo possível dos problemas ambientais. Então isso está tudo dentro do rol dos licenciamentos ambientais. Aqui falando tudo fácil, parece muito fácil, parece muito bonito, mas é bem difícil, é bem demorado e você precisa demonstrar com bastante base técnica todos os seus laudos, todas as suas situações ambientais, para que o órgão fiscalizador do poder público possa de fato autorizar o seu funcionamento ou autorizar a sua atividade. Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? A gente encerra essa aula por aqui, deixo com vocês aí o vídeo e deixo com vocês também os slides. Todos os slides já estão disponíveis para vocês, referente à nossa aula 4, aula sobre licenciamento ambiental. Também está no AVA. Lá no AVA eu vou disponibilizar tanto o slide como também o vídeo. Espero que vocês assistam lá no canal do YouTube, ou assistam pelo próprio AVA, e eu estou à disposição de vocês. Reforço aqui meus contatos. Meu e-mail, leandro.serbe@anhanguera.com, e meu e-mail pessoal, leandroserbe@gmail.com. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.